Boa noite. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Está claro? Está nítido? Então sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né? É um prazer imenso. Essa noite nós temos um convidado especial, né? O Marcos Barreiro, que tem um livro magnífico sobre a cidade de Assis, que muito nos honra com a sua presença hoje. Gostaria de convidá-lo a compor a mesa, por favor, Marcos. E o nosso diretor, que também essa noite está honrando esta fala e nos alegra muito, né? Nós agradecemos em nome do programa de pós-graduação. E o nosso professor querido, professor Benê, né? Nosso ex-coordenador, trabalha muito. Por favor, Benê, fique à vontade. Então, compondo a mesa, né? Eu gostaria de passar a palavra ao Benê para que ele faça as apresentações, Benê. Fique muito à vontade. Muito obrigada. Tá. Não, pode ser, por favor. Bom, boa noite. Dá para ouvir com a máscara, não é? Então, boa noite a todos, todas. Então, agradeço a apresentação da professora Eliane e o convite para fazer uma apresentação do conferencista do Marcos Barreiro, né, que vai falar sobre o tema que foi amplamente divulgado, a batalha diária do escrever. É uma honra para mim apresentar o Barreiro, né, como é conhecido aqui em Assis. E apresentar o Barreiro, né, como eu disse, é um colega, amigo de longa data, não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque ele não tem currículo Lattes. Não dá para ir lá no Lattes e pegar as informações, não é? Então, não é possível fazer aquilo que a gente costuma fazer, repetir aquelas informações que aparecem em todos os perfis acadêmicos, não é? E que concluem depois informando as linhas de pesquisa com ênfase em tal ou qual assunto. Então, no caso dele, eu vou fazer uma apresentação breve, claro, tentando ser coerente, né, com o seu perfil, que, como vocês já percebem, não é acadêmico no sentido estrito. Eu até teria aqui uma série de anotações, né, bibliográficas e tal, mas vou seguir um caminho um pouco diferente. Bom, Barreiro nasceu e se formou aqui em Assis, trabalhando em jornais e rádios da cidade, onde aprendeu, e muito bem, o ofício de jornalista e escritor. Dos jornais em que ele trabalhou, eu vou destacar o jornal Voz da Terra, que foi fundado por Eugídio Coelho, que faleceu no último dia 9 de agosto, né? Então, como lembrou o próprio Barreiro, na ocasião, agora o jornal encerra de vez as suas atividades, porque ele já havia deixado de circular diariamente, tinha uma edição semanal, impressa e digital, que não circulava muito regularmente. E, de fato, logo depois desapareceu, né? Não circula mais. Bom, mesmo vivendo em São Paulo, para onde ele foi estudar e desenvolveu a sua carreira profissional, o Barreiro nunca deixou de se interessar pela vida cisense. Entre outras coisas, ele fundou com um grupo de amigos um periódico chamado Assim, um nanico da época, não é? Para comprovar a qualidade do tabloide, basta lembrar que ele acabou fechado por causa de processos na justiça e perseguições e outras coisas, né? Não é que isso sozinho comprova, mas comprova também a ousadia, não é? Jornalística do periódico. Bom, praticar jornalismo sério no interior significa
contrariar interesses locais. Como se vê, e vocês viram no material de divulgação, né, dessa conferência, o Marcos Barreiro é escritor, jornalista, professor e diretor de TV, poeta, e ele foi convidado para falar desse tema, né, Batalha Diária do Escrever, abordando o ofício de escritor sob vários aspectos, desde a carpintaria de um texto até a construção de um livro, com destaque para a pesquisa e a elaboração do livro Assis de A a Z, a Enciclopédia do Século 1905-2005, que é este livro aqui, né? Esse livro foi publicado em 2008 e, como a tiragem foi muito grande, certamente ele vai falar disso depois, ele está sendo agora relançado exclusivamente para o público estudantil da cidade de Assis. Amanhã haverá uma atividade na diretoria regional de ensino sobre esse assunto. Mas o Barreiro poderia ter sido convidado também para falar de outras coisas aqui. Poderia falar, por exemplo, de poesia, porque poeta e também crítico literário, publicou muita crítica em grandes jornais e revistas nacionais, né? Eu digo isso porque de vez em quando a gente toma conhecimento do arquivo dele, né? Poderia falar também sobre a grande imprensa, né? Incluindo jornais e televisão. Isso porque ele tem uma formação ampla, diferente da que costumamos desenvolver na universidade, que tende sempre à especialização. Vou tirar um pouco a máscara, senão me sufoco. Obrigado. Então, eu queria dar uma ideia, não é, dessa formação do Marcos, que não é acadêmica, não é? Para fazer isso, peço permissão para evocar aqui uma experiência pessoal recente. Em junho passado, eu tive a honra de contar com a presença do Barreiro numa live de lançamento de um livro que eu publiquei este ano. Aliás, nessa live, tive a honra de contar também com a participação da querida colega e amiga Sandra Ferreira, que estaria aqui hoje, mas não está por problemas pessoais. E, pois bem, nessa ocasião, né, na ocasião dessa live, surgiram alguns comentários relacionados ao Barreiro, né, que, a meu ver, dão a dimensão do seu perfil. Eu vou evocar esses comentários. Ele não sabia que ia fazer isso. Peço permissão para fazer também essa quase brincadeira. Primeiramente, uma amiga que estava acompanhando a live, já em tom de brincadeira, isso você não sabia, ela se ofereceu para organizar os livros dele, que apareciam na sala, não é? Uma sala grande, tomada de livros, não é? Desorganizados. E, claro, além da sala, eu sei que ele tem um outro imóvel alugado só para documentação e livros, tal, né? Não... Ela que pensa, eu acho tudo. Quem olha assim sempre acha que os nossos livros, que as nossas mesas são bagunçadas, né? Mas claro que ela está fazendo isso de brincadeira, né? Que ela poderia ajudar, não é? A organizar, porque por essa aparente, não é? Pela quantidade e pela aparente bagunça, né? Um outro amigo que assistiu a live depois na gravação, o querido amigo Paulo Franchetti, acabou dando uma explicação para a cena, não é? Que aparecia na live. Claro, ele disse isso depois que ouviu, não é, a participação do Barreiro e tal. E ele comparou o Barreiro ao crítico, professor, historiador Alexandre Eulálio,
que deu aula na Unicamp, né? Não é muito conhecido no nosso meio, mas tem uma grande importância para os estudos literários, né? E ele era professor na Unicamp com esse perfil, né? Ele era um autodidata e tinha uma formação bastante eclética, conhecia muita coisa, né? E, claro, ele não se sentia à vontade por isso, e não se sentia muito adaptado também ao meio universitário, porque ele achava que ele não era muito especializado, não era acadêmico, não tinha, enfim, aquela formação, né, que ele imaginava que deveria ser a formação de um professor universitário, tal. Apesar disso, ele deixou, evidentemente, uma contribuição enorme para os estudos literários. Mas houve ainda uma outra observação, né, nessa experiência pessoal que eu estou relatando, em relação ao perfil do Barreiro, que eu gostaria de lembrar. O nosso colega, amigo também, Antônio Manuel dos Santos Silva, aliás, ex-reitor, né, da Unesp, professor ainda atuante lá em Rio Preto, quando ele ouviu durante a live e depois comentou também, ele fez um comentário curioso, né? Ele disse que em muitos anos de vida acadêmica foi a única pessoa que, em rápidas alusões, acenou para a importância de Antônio Carlos Vilaça, o monge profano. Vindo do Antônio Manuel, professor de literatura brasileira, formação erudita, tal, né? Eu vejo aqui um ponto destacável, né? Bom, eu acredito que essas referências, né, um pouco de brincadeira que eu fiz aqui, sirvam para apresentar o Marcos Barreiro muito mais do que a enumeração das suas atividades, né, das suas publicações, dos livros de poemas, dos livros, da atuação editorial que ele tem, inclusive, numa editora, né, da sua editora, fundação de televisão, na internet, sem contar que trabalhou na grande mídia, né, ombudsman na Rádio Bandeirantes, o primeiro ombudsman da rádio, né, na América Latina, roteirista, produtor da TV Globo, e por aí vai, né? Não estou destacando esses aspectos, que alguns até foram divulgados, né? Eu quero mencionar apenas o livro, né, que está motivando, de certa forma, a sua presença aqui, que é esse Assis de A a Z. Ao abordar o ofício de escritor, desde a carpintaria de um texto, né, escrever um texto, até a construção de um livro, ele vai dar ênfase, evidentemente, à pesquisa e à elaboração do livro, né, de Assis de A a Z, que, como eu disse, foi publicado em 2008 e que está sendo agora relançado ou sendo distribuído, né, com essa preocupação de atingir o público jovem de Assis, né? Inclusive, para os interessados, após a conferência, nós temos à disposição alguns exemplares aqui, quem tiver interesse, ele poderá autografar diretamente para quem tiver interesse em receber, né, como brinde, né, como presente, um exemplar, né? Como eu disse, a grande parte desses livros foi entregue à Diretoria Regional de Ensino, que será amanhã, né, haverá uma atividade lá para distribuição para as escolas estaduais de Assis, né, por intermédio da Diretoria Regional de Ensino. E para isso a gente marcou lá um pequeno evento, tal, mas é de ordem mais interna. Eu queria aproveitar nesse final, né, em nome da coordenadora do programa aqui presente, né, para fazer um agradecimento especial ao professor Dario Palmieri, né, nosso digno diretor dessa unidade, que ele, além de se interessar pelo livro, ele colaborou para que esses livros, né, chegassem até Assis, saíssem lá do arquivo, né, do Barreiro de São Paulo, numa quantidade, pelo tamanho do livro, pelo volume, pelo peso, né, um transporte delicado, e contamos para isso com a contribuição valiosa do diretor, que numa viagem, né, a São Paulo permitiu que os exemplares fossem trazidos aqui para Assis. Então, mais uma vez, publicamente, queria agradecer ao professor Dario, né?
Enfim, em nome da coordenação do programa, né, da coordenadora que está aqui presente, eu agradeço, né, o Marcos Barreiro por ter aceitado esse convite para falar com vocês aqui sobre isso. Eu acho que o professor Dario gostaria de dizer alguma coisa, né? E muito obrigado. Obrigado, Benê. Boa noite a todas e todos. Rapidamente, seja novamente muito bem-vindo, Marcos. Prazer enorme te conhecer pessoalmente. Muito obrigado, Eliane, por ter me convidado, né? Vocês, o Marcos, né, da pós que está lá atrás. É um prazer enorme te receber na nossa casa, a tua casa, novamente. Tive a oportunidade de ler rapidamente algumas histórias. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar aqui. Ele conta, inclusive, uma dessas histórias, a história da família da minha esposa aqui, do meu sogro, né, já falecido faz bastante tempo. Mas, pessoalmente, eu adoro ler sobre histórias verdadeiras, histórias de pessoas reais, aquelas que construíram, né, o nosso ambiente, né, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa instituição. É sempre muito prazeroso, né, esse relato da história, esse relato da verdade, né, do que aconteceu, né, antes da gente estar por aqui, né. E Marcos, realmente um trabalho fantástico, né. Benê, o fato de ter colaborado um pouquinho, contribuído um pouquinho para que esses exemplares estejam aqui, eu acho que só faz engrandece, né, o trabalho que vocês têm feito aqui na nossa unidade. E isso é importante que vocês saibam, os nossos alunos, né, seja de graduação, seja de pós-graduação, às vezes não conseguem enxergar o quanto que as pessoas, fundamentalmente os seus professores, se dedicam para trazer, né, pessoas que são referência, né, para os nossos estudos, né, para a nossa formação. E essa noite é uma noite típica, especial para esse tipo de acontecimentos que com certeza irão marcar a vida de muitos de vocês. Então, na posição que estou, né, por algum tempinho mais ainda, te dou novamente as boas-vindas. E sinta-se sempre em casa, sempre convidado, e contamos sempre com a tua valiosa contribuição, tá bom? Muito obrigado, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Boa noite. Espera aí. Se quiser tirar isso. Boa, não é muito melhor que o movimento, eu agito e é isso aí. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que eu é que devo agradecer, tantos agradecimentos, mas eu que agradeço essa oportunidade dada por nossos amigos todos aqui, inicialmente, inclusive, toda a disposição do professor Benedito Antunes e depois da reitoria, no sentido de trazer os livros para cá, que eles vêm na forma de doação. Eu, então, agradeço demais por esta oportunidade. Eu queria iniciar falando algumas coisas para vocês, mas em função da introdução feita pelo meu amigo Benê, eu me vejo obrigado a comentar algumas coisas que ele falou. Ele disse que eu não tenho Lattes. Eu não tenho mesmo. Eu não tenho nada nas redes. Eu não tenho, o que tem é que falam de mim. Ou reportagens sobre coisas que eu fiz, ou reportagens minhas reproduzidas. Às vezes eu acho coisas que eu não lembro mais.
Mas não tenho, não, eu não tenho Face, eu não tenho Insta, eu não faço selfie de nada, porque a selfie é uma bobagem, todo mundo está feliz das selfies, eu não faço selfie, coisa nenhuma. Bom, o que eu tenho, vocês podem achar, o meu currículo Lattes, eu vou dar 2 dicas. No acervo da Polícia de Assis, vocês vão me achar. Vocês vão achar lá meu depoimento. Eu fui preso por fazer reportagem aqui em Assis, com 16 anos, fui pressionado na delegacia, fui ameaçado. Se vocês também forem ao Arquivo do Estado, ali perto da rodoviária do Tietê, em São Paulo, vão achar minha ficha do DOPS. Esse é o meu currículo Lattes. Vocês vão achar a minha ficha no DOPS. Acusado de soltar uma bomba aqui em Assis, e é mentira. E é uma mentira, não soltei bomba, coisa nenhuma. Aliás, a bomba foi atirada em mim. Foi atirada na radiodifusora. Eu estava, naquele momento, preparando o noticiário do Jornal da Tarde, e a bomba explodiu na janela da radiodifusora, e eu fui acusado de ter colocado aquela bomba. E eu estava trabalhando, eu estava escrevendo o noticiário. Era redator do jornal das 6 da tarde da radiodifusora de Assis, que era ali perto do chamado Grupão, que numa casa de esquina, e eu tinha feito um editorial contra a TFP, Tradição, Família e Propriedade, um reduto extremamente perigoso, inclusive paramilitar, comandado por Plínio Correia de Oliveira. Inclusive os seus comandados e as séculas intelectuais, coincidentemente, mais tarde, quando eu vou fazer o curso de jornalismo na Casper Libero, eu os encontro lá. E logo depois há um expurgo, e são expurgados 7 professores da Casper Libero. Isso está registrado na imprensa. Um deles, inclusive, fardado, dava aula fardado. Eu estou falando para vocês de 1974. Para intimidar, ele dava aula fardado. E essa era a TFP, Tradição, Família e Propriedade, comandada por Plínio Correia de Oliveira. Era um agrupamento católico conservador, extremamente conservador, que tinha inclusive centro de treinamento militar, paramilitar. E eles vieram em Assis, eles faziam campanha, eles circulavam, vieram em Assis, e eu escrevi um editorial contra a presença deles aqui. E eu suspeito que, então, de onde tenha vindo essa bomba, qual tenha sido a origem dessa bomba. Essa é a história verdadeira. A história que está na ficha do DOPS, e que passará para a posteridade, ou vai ficar lá para que os ácaros o destruam, é outra história, que me apresenta como um garoto rebelde, né? Eu tinha lá 17 anos, por aí, né? E me difama, mas era natural aquilo. Então tem lá minha ficha com a descrição, com a minha descrição, e dizendo que eu era o culpado pela explosão da bomba. E tem outras coisas ao longo da minha vida, a minha história, a minha trajetória é marcada, né, se fosse na linguagem da gastronomia, salpicada de histórias parecidas, né? Eu sempre tive um espírito crítico que eu acho que é aguçado. Muitas pessoas próximas sempre julgaram que eu até exagero, e eu acho apenas que eu tenho um espírito crítico. Em função disso, eu tive muitas dificuldades por onde passei. Eu fui demitido de 90% dos lugares pelos quais passei. Fui demitido. Inclusive da Jovem Pan, depois de 10 anos. Ora, quem falhou aí? Eu ou o patrão que me manteve por 10 anos e depois achou que eu não servia mais? Eu passei 10 anos na Jovem Pan e fui demitido. Num episódio que é muito longo aqui, vai incomodá-los de escrever, mas também que envolvia política, envolvia eleição municipal em São Paulo. De um lado, Fernando Henrique, que simbolizava, a gente tinha tanto sonho, Fernando Henrique simbolizava a oposição,
né? E do outro lado era o Jânio Quadros, que simbolizava tudo que tinha de antigo na política, de conservador e tal. E o Jânio ganhou a eleição. E teve um imbróglio interno na rádio, que é muito longo para descrever e contar, e resolveram oferecer minha cabeça numa bandeja, o diretor, para reafirmar o seu próprio poder, que estava em queda durante toda a tumultuada a eleição de 1985. Mas em outros lugares também. Em jornais, em televisão, né? Em alguns lugares eu pedi demissão. Em alguns lugares eu fui exonerado. Mas na maioria das vezes eu não saí dando um abraço na chefia, dando um abraço no patrão, de forma alguma. Se é bom, se é ruim, eu não tenho interesse nenhum em avaliar isso. Então, nesse primeiro ponto, sobre o Lattes, esse é meu Lattes. Eu acho que é porque eu ando latindo e lati muito por aí. Ele se referiu também ao Egídio. O Egídio me ensinou muito. O Egídio morreu semana passada, foi meu chefe na Voz da Terra. Eu era um moleque, um garoto, um imberbe. E o Egídio vinha de São Paulo, ele estudava jornalismo. O Egídio já era um fiscal de rendas, um senhor. E ele entrou já com avançada idade na escola de jornalismo, o Álvares Penteado, em São Paulo. Foi estudar jornalismo. E era o dono da Voz da Terra, mas ele vivia em São Paulo, outras pessoas tocavam um jornal aqui para ele vinha no final de semana e fazia reuniões com a gente. E eu aprendi lições que eu carreguei para o resto da vida e ainda carrego, como fazer um editorial, como fazer uma réplica. Eu aprendi com o Egídio. Elementar, coisas elementares erros que a gente comete numa réplica. E ele me chamava a atenção em função de uma coisa que eu escrevi, quer dizer, é aquilo que eu digo, a gente aprende fazendo, a gente aprende lendo, a gente aprende a escrever fazendo, a gente aprende a escrever lendo, né? E ele me chamou a atenção para um artigo que eu tinha escrito, que era um artigo chamado de fundo, antigamente chamava artigo de fundo, era um editorial, era um texto opinativo. E nunca mais, aquela lição que ele me chamou, falou, olha, veja isso aqui, veja como você fez e como você poderia fazer. E eu vejo hoje as pessoas grandes profissionais cometendo o mesmo erro, né? E eu me lembro do Egídio e fiquei muito triste com a morte do Egídio, né? Eu ainda tinha um contato com ele morava aí na Bela Vista. Eu fundei com o Egídio o Jornal da Bela Vista, e com o Renato Santana, outro grande jornalista aqui de Assis, que trabalhou na Folha, trabalhou na TV Globo, era funcionário do Banco do Brasil e que reescrevia o Paulo Francis. Quando o Paulo Francis escrevia na Folha, o Renato Santana recebia o Telex, vinha na forma de Telex os artigos de Nova York do Paulo Francis. E o Paulo Francis escrevia de qualquer jeito. Não pontuava, mandava de qualquer jeito, mandava na última hora. E o Renato às vezes ligava e falava, Paulo, eu não estou entendendo um trecho aqui, o que você acha que eu devo fazer? Olha, Paulo, aqui era um ponto, aqui tem que abrir um parágrafo. Paulo, esse trecho aqui não dá para entender. Sabe qual era a resposta do Paulo Francis? Faça como você quiser, meu filho. E o Renato que era o Paulo Francis verdadeiramente, porque o Paulo Francis não estava nem aí com o texto. E aquele texto do Paulo Francis, eu vou falar um pouco de texto, da carpintaria do texto mais adiante para vocês. Aquele texto telegráfico, né? Aquele texto era um verbo e um ponto, né? Você não usa dois verbos, não abre uma vírgula, não toca um gerúndio e coloca orações superpostas, porque aí você pode se perder. Você escrevendo um texto, nós, mortais, escrevendo e anônimos escrevendo um texto, você tem que tomar muito cuidado, né? De frases superpostas, ideias superpostas com o mesmo valor, né? Com a mesma importância, né? Dois verbos, um gerúndio. O gerundismo é um negócio horrível, né? E na música funciona, né? E o gerúndio na música funciona, na melodia. Eu vou falar disso também, daí é outra coisa que tem a ver com a poesia. Mas o gerundismo no texto erudito, né? No português, que é a língua que foi imposta pelos colonizadores, é muito ruim. É muito ruim. E o Francis, de qualquer jeito, o Renato consertava. Então eu tenho uma saudade enorme do Renato, que eu não vejo há muitos anos, não sei por onde anda, e também do Egídio. Nós fundamos o Jornal da Bela Vista, que vem a ser o Jornal do Bexiga, que existia até pouco tempo. Nós fundamos em 1977 o Jornal do Bexiga.
Ele se referiu também ao Alexandre Eulálio. É incrível, porque eu sou um fã fervoroso do Alexandre Eulálio. O Alexandre Eulálio tem um livro recente, ele já morreu há algum tempo, mas tem um livro recente pela Companhia das Letras, que reúne os ensaios, reúne uma série de coisas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu tenho uma gratidão, um laço uma coisa muito afetiva com o Graciliano Ramos, a ponto de ir lá na casa dele, em Palmeira dos Índios, e no lugar onde tinha a lojinha dele, eu fui conversar com um cidadão que era o dono da lojinha dele na Praça Central de Palmeira dos Índios. Eu tirei uma foto na escrivaninha do Graciliano em Palmeira dos Índios, na casa onde nasceu Ricardo Ramos, filho dele, onde é o museu do Graciliano. Por toda a gratidão, porque eu aprendi com ele. Eu não aprendi quase nada nas escolas pelas quais passei. Mas aprendi, por exemplo, um dos meus professores foi o Graciliano Ramos. Que livro que é a infância? Que cena que é a morte da baleia em Vidas Secas? Vejam aquilo. E então eu fui até lá. E lendo o Alexandre Eulálio, ele conta que ele estudava no Rio de Janeiro, nesse livro que eu estou dizendo, esse mais recente dele, essa reunião de esparsos, artigos, ensaios. Ele era um polímata, ele tratava de tudo, sabia de tudo. Nesse livro, o Alexandre fala que ele estudava numa escola, no Colégio São Bento, nos anos 40, porque o Graciliano morre em 53 de câncer, fumava cigarro sem filtro, um cigarro chamado Selma, tomava pinga, ele morreu de câncer de pulmão, ou cigarro, saiu daqui para se tratar na Argentina, enfim, é uma longa história. Eu dou uma palestra, se quiserem, sobre o Graciliano. Mas o Alexandre Eulálio, então, descobre que o bedel do Colégio São Bento, ele é um menino, ele tem lá os seus 15, 16 anos, o Alexandre Eulálio. Descobre que o bedel é o Graciliano. O Graciliano era bedel de manhã no Colégio São Bento, de tarde ele ficava na Livraria Zé Olímpio, sentava no fundo, ficava lá casmurro, era mal-humorado, era briguento, era um tipo difícil. E à noite ele ia para o jornal. Que ele era revisor do Correio da Manhã, e aí era aquela briga, porque ele xingava todo mundo, chamava todos os redatores de analfabeto. Ele era revisor, né? E no tempo que sobrava, ele escrevia no apartamento dele, que era no primeiro andar, abria a janela e era um muro. Ele abria olhando para o muro e ele via o sertão dele, Vidas Secas, que tem a ver. É uma coisa extraordinária, que a Vidas Secas é assim. A linguagem, forma e conteúdo, o tema, a geografia e o autor são enxutos e magérrimos. E o título, Vidas Secas, que não é do Graciliano Ramos, ele não deu esse título. Mas o título Vidas Secas resume tudo. É tudo seco, tudo enxuto. O texto, a forma, a história, o conteúdo e o autor, que ele era magérrimo, Graciliano. É uma coincidência feliz maravilhosa essa. Eu acho que não se repete na literatura brasileira, né? E o Alexandre Eulálio, então, pega um exemplar de Vidas Secas e vai correndo e pede um autógrafo para o Graciliano. O Graciliano chama, então, ele para a sala, dá o autógrafo e depois fala: menino, para onde você vai? Eu vou tomar tal direção. Eu também vou. E ele conta que andou alguns quarteirões com o Graciliano. Aquilo marcou tanto a vida dele que está no livro, ele conta, descreve, é uma coisa maravilhosa, ele andando pelas ruas do Rio de Janeiro, lá pelos anos 40, com o Graciliano Ramos, um menino, e conversando de livros. Depois ele reencontra o Graciliano mais uma vez, e depois ele muda de escola e nunca mais vê o Graciliano. E logo depois o Graciliano morre. Está nesse livro do Alexandre Eulálio, que eu recomendo, que saiu pela Companhia das Letras. Agora, essa história de falar dos meus livros, isso é uma coisa recorrente. Que bagunça, mas começa em casa, com a família, naturalmente, né? Porque eu dou razão, as famílias sofrem muito com isso, né? A ocupação de espaço, é complicado. E eu fiz um pacto em casa que eu compraria um apartamento e levaria minhas coisas para lá. Porque não são apenas livros, são
coleções de revistas, coleções de discos, que vêm desde do disco de 78 rotações até CD e DVD. Coleções de revistas todas que você puder imaginar. As revistas literárias mais importantes, desde Fonfon, desde Careta, né? A revista que a Tânia Regina de Luca estudou aqui, a Revista do Brasil, que tem 3 edições, ela estudou a primeira, o livro saiu pela Unesp, recomendo. A Revista do Brasil é uma revista muito importante, a revista que tentou passar, tinha o Almir de Andrade lá, um nacionalista e tal, tentou passar uma ideia de nacionalismo meio caduca, mas é importante a Revista do Brasil. Depois ela tem várias edições, e vem até o Brizola, que o Darcy Ribeiro era secretário do Brizola, e ressuscitou a Revista do Brasil no governo Brizola, no Rio de Janeiro. Então ela tem, até o Milor Fernandes passou numa edição breve, que é intermediária, que tem um formato menor. Então a Revista do Brasil é muito importante. Mas tem a Para Todos, por exemplo, né? A Revista Para Todos, que foi do Álvaro Moreira, onde escreveu o João do Rio. Tem a revista Atlântico, que foi feita pela Polícia do Estado Novo, e pela Polícia do Estado Novo do Getúlio, e pela Polícia do Estado Novo, o DIP, a Polícia do Estado Novo do governo português, do Salazar, da ditadura do Salazar, que, aliás, obrigou muitos intelectuais a saírem de lá, e muitos deles vieram para cá, e um deles é o Soares Amora, que veio fundar esta universidade. E trouxe muitos portugueses para cá, como o Vitor Ramos, que é pai do Nuno Ramos, como o professor Mendonça, e principalmente, que está no meu livro, Jorge de Sena, que é um dos maiores poetas portugueses, que passou por aqui e morou naquele predinho onde era o escritório em cima daquela pizzaria famosa ali atrás da catedral. Ele morou ali, naquele primeiro andar onde foi o escritório do Trevisan, até a morte do Oswaldo Trevisan foi o escritório dele. É um predinho atrás da catedral, e onde era o escritório do Oswaldo Trevisan, do Oswaldo Trevisan, viveu o Jorge de Sena por alguns anos. Alguns livros que saíram do Jorge de Sena em Portugal e não aqui, as obras completas dele, ele data os contos. Então ele diz lá, Assis 1960, Assis 1959, ele data o local em que ele fez e o ano. Depois tem uns de Araraquara, ele vai para Araraquara, e de Araraquara ele vai para os Estados Unidos ele morre, né? Ele é um expatriado, é um sem lugar, né? Aquela coisa do sem lugar, não é aquela coisa do Roberto, as ideias fora do lugar e tal, mas é geograficamente o sem lugar, né? Isso é uma coisa muito séria, é uma grande discussão, não é um tema para isso aqui, mas é de que padece hoje o mundo, né? Tem um filósofo francês, Marcoudier, ele escreveu sobre o não lugar. O lugar onde você está e não está. O aeroporto, por exemplo. Até o supermercado, né? A gente está e não está, a gente não tem nenhuma identidade, não tem relação com ninguém, a gente passa por lá. A sensação de estar e não estar é terrível. Não sei se o Freud estudou isso, né, com o mal-estar da humanidade, essa coisa toda. Mas, então, esses portugueses vieram todos para um congresso aqui na Bahia e não voltaram mais. O Jorge de Sena veio para cá trazido pelo Amora, porque o Amora foi... Até o Antônio Cândido foi trazido pelo Amora para cá. Aqui que ele começa a pensar na sociologia e aplicar a sociologia no estudo da literatura. E o Antônio Cândido foi uma figura muito doce. Muito doce. Um dia eu perguntei para ele, eu fui levar esse livro para ele na casa dele e falei: desculpe se eu errei seu nome, porque eu nunca sei se Antônio Cândido tem circunflexo. Aquilo que chamam de chapeuzinho também não é vermelho, chapeuzinho. E ele falou: olha, eu também não sei. Eu já grafam de todas as maneiras e eu já não me preocupo mais com isso. Aquilo me deixou mais tranquilo. Mas foi uma grande figura, uma figura importantíssima também.
E escreveu a contracapa, um texto maravilhoso na contracapa do primeiro disco que o Adoniran Barbosa gravou cantando, no selo Eldorado do Estadão, mas essa é outra história. Vocês perceberam que eu vou fazendo digressões, vou abrindo janelas, querendo no computador, e para voltar fica difícil. Mas voltemos. Mas voltemos a essa coisa do acervo, que eu vou encerrar para iniciar realmente algumas coisas que eu queria dizer para vocês a respeito do livro. Muitas coisas eu fiz instintivamente na minha vida. Os livros que eu comprei, os livros que eu li, em 90% das vezes eu que descobri, conversando com algumas pessoas. E eu tive a oportunidade de ter algumas pessoas muito interessantes, encontrar algumas pessoas muito interessantes na minha vida e que me aconselharam isto ou aquilo. Mas eu descobri os livros passando horas e horas por dia em livrarias. E durante muitos anos da minha vida e décadas da minha vida, eu ia todo dia em livraria. Houve um tempo que eu trabalhava nas Folhas e eu saía de onde eu morava no centro da cidade e ia a pé. Eu saía às 10, 11 horas da manhã e chegava no jornal às 4 da tarde, porque eu passava em umas 4 livrarias antes de ir para o trabalho, para o jornal. E aquele momento também era um momento importante, havia pessoas interessantes com as quais eu aprendi muito. E eu ficava mexendo nas estantes e vendo os livros importados, e ali tinha livraria italiana, livraria francesa, tinha 2 cidades do professor Santa Cruz, que era amicíssimo do Antônio Cândido, e com quem eu aprendi demais, com o professor Santa Cruz, que era um Frei Benevenuto, e depois ele deixa a ordem e funda a livraria 2 cidades, por causa de Santo Agostinho. E meus papos com ele são inesquecíveis. Ele está enterrado no mausoléu da família do Antônio Cândido. Eu fui no enterro, Antônio Cândido estava lá, fez questão de que o professor Santa Cruz fosse enterrado junto com a família dele, e hoje eles estão juntos. E esse é mas são várias cabeças brilhantes, e não por serem calvas, mas brilhantes, que eu encontrei ao longo da vida, e com quem eu aprendi, com quem eu troquei figurinhas sobre livros, ideias e por aí afora. E algumas pessoas que eu encontrei tinham esse hábito. Uma delas foi Edgar Carone, o historiador, professor da USP. O Edgar Carone não era bem visto pelos marxistas ali, e também por aquele pessoal formado pelos franceses que vieram trazidos pela família Mesquita para fundar a USP por volta de 35, porque o Carone era mais uma coisa assim parecida com Hélio Silva, que é outro historiador muito importante, porque os dois têm um traço comum. Eles reuniam uma farta documentação que hoje é muito útil. Podiam pecar na reflexão, mas eles reuniram o Jacques Algorender também, né, que foi do Comitê Central do Partido Comunista, e que tem um livro muito importante de reflexão sobre a esquerda brasileira e os erros da esquerda brasileira, sobretudo na guerrilha dos anos 60, do século passado. E o Carone era uma coisa curiosa, porque ele, na sala dele, na USP, era uma coisa terrível, não se conseguia entrar. E ele colecionava jornais antigos. Eu também tenho muitos jornais antigos, mas muitos mesmo. Jornais históricos, importantes, fonte de referência. Mas o Carone era demais. Ele saía, comprava em sebos e amarrava em cordas. Então, uma tarde eu fui lá e tinha uma pilha assim de jornais, todos amarrados em cordas, uma pilha enorme. E aquilo foi tudo para o livro, e aquilo lá, o Tinhorão, que é outro amigo meu que fazia isso também, o crítico de música José Ramos Tinhorão, o Tinhorão dizia, olha, se você quiser ser pesquisador, você tem que aspirar pó, você tem que revirar coisa nos sebos, né? E esse é o pó, não é aquele, é o pó mesmo ali, produzido ali pelo acúmulo de material antigo. Eu andei arrumando umas coisas minhas e estava com uma gripe, estava espirrando, estava com dor nas costas de carregar coisas esses últimos dias, essas últimas semanas, né? É um exercício físico também. É operário, é um exercício físico também, manipular todo esse material. Já que eu falei do Tinhorão, que foi outro fraterno amigo,
e com quem eu aprendi demais sobre música, o Tinhorão foi morar numa kitnet. Ele foi expurgado da imprensa. O último emprego dele foi na Vista Nova, uma revista para mulheres, de classe média. Uma resposta para a Cláudia. A Cláudia era para as mulheres mais conservadoras, que não queriam mudar nada. E a Nova sugeria algumas mudanças. Então criou esses 2 produtos para 2 faixas. A Cláudia nos anos 60 e nos anos 70, lá por 74, não, por 71, 72, lançou a Revista Nova, que é para uma mulher mais ousada, uma mulher daqueles tempos modernos, uma mulher daquela época que ousava algumas coisas. Então, tratava tematicamente de algumas coisas, né? Então, procurava 2 públicos, o público feminino, mais 2 tipos de público, as revistas. E o Tinhorão, sem emprego, tinha tido um problema muito sério na Veja, como outro amigo meu também, o Plínio Marcos, o teatrólogo, foi demitido da Veja, porque a ditadura perseguia, ameaçava fechar Abril, ameaçava fechar revistas, era aquela coisa terrível. Perdão. E Abril, na medida do possível, ia acomodando as pessoas em revistas inofensivas. Então o Tinhorão, que era um cara de esquerda, que era um crítico feroz de música popular brasileira, polêmico, escondido numa revista feminina, não ofereceria perigo. Placar contratou João Saldanha, o técnico de futebol, o grande cronista, o grande texto, o grande comentarista de futebol. O homem que montou a seleção brasileira, ganhou a Copa de 70. O Zagallo foi lá e deu uma arrumada naquilo que o Saldanha já tinha montado. O Saldanha virou redator, escondido da Placar, para poder sobreviver, no Rio de Janeiro. O Ferreira Goulart ficou um tempão, quando voltou do exílio. Ferreira Goulart ficou escondido como redator do Estadão, na redação do Estadão, no Rio de Janeiro, né? Porque ele voltou numa situação... ele tinha problemas sérios, ele tinha 2 filhos esquizofrênicos, ele estava voltando da Argentina. O livro Poema Sujo, que a maior obra dele, tinha sido contrabandeado pelo Vinícius de Moraes e trazido, escondido para o Brasil, e tinha sido publicado. E ele chega aqui, o livro está circulando com grande sucesso. Então ele chega numa situação muito difícil com os filhos, com a mulher, a Tereza Aragão, e vai morar num prédio em Ipanema, lá perto daquele ridículo obelisco que tem lá na Visconde de Pirajá, em Ipanema. Ele mora num prédio que eu fui lá entrevistá-lo, então lembro bem que ele me deu uma entrevista na penumbra, até porque estava tudo esculhambado, sofá quebrado, coberto. Então ele estava se instalando no Brasil. Essa é a vida das pessoas que pensam, dos intelectuais e dos artistas nesse país, né? Mas então o Tinhorão, quando ele sai da mídia e vai ver de uma aposentadoria que não era o teto da aposentadoria, ele vai morar na Rua Maria Antônia, na esquina com Consolação, num prédiozinho de 4 andares, numa kitnet. Hoje é loft, estúdio, kitnet, né? Conhecido também como Cafofo, né? E ele vai morar lá, e ele começa a encher aquilo, e começa a trazer as coisas dele, e os discos, os livros e tal, e aí chega a um ponto que ele não come mais em casa, porque ele teve que escolher. Ou ele comia e mantinha o fogão, ou ele jogava o fogão fora e botava livro no lugar. O que ele fez? Jogou o fogão fora. Então ocupou com livro, ocupou com disco, né? Aí chegou um ponto que tinha que tirar a cama também. Aí ele tirou a cama, comprou um saco de dormir, um sleeping bag, né? A música né? Lembra da música do Gilberto Gil? Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou, né? Esse é um verso. E ele tinha só aquele espaço, ele entrava para o apartamento e ia dormir. Tinha o saco de dormir ali, o resto era livro e disco. Esse acervo, felizmente, o Instituto Moreira Salles comprou. Está no Instituto Moreira Salles, e inclusive a Rádio Batuta, que é uma rádio de música popular brasileira, é feita com esse acervo dele. E de um outro, eu acho que do Severiano, um historiador também do Rio de Janeiro, que escreveu uns livros, escreveu um livro maravilhoso, A Canção do Tempo, em 2 volumes,
com o Zusa Homem de Mello, outro amigo, outro cara com quem eu conversei muito sobre música. Eu fui muito feliz em encontrar o Zusa na Jovem Pan, encontrar o Tinhorão nas livrarias da vida. Diariamente nos encontrávamos, almoçávamos, íamos para o sebo, fazíamos um périplo pelos sebos da cidade e aprendi muito com eles. E o Tinhorão, e essa frase do Tinhorão eu jamais esqueci: tem que revirar os livros, revirar as revistas, procurar fontes primárias e aspirar muito pó. Aí você vai fazer alguma coisa que preste, você vai tentar fazer alguma coisa que preste. Ele fez, mas eu aprendi muito com ele também. E ele tinha, né, só me estendendo demais já, mas só para dizer que eu não sou o único pecador, o único cara que acumula livros, discos, revistas e essa coisa toda, né? Eu tenho cúmplices e bons cúmplices, né? E o maior deles, a Sandra conheceu, que foi o Eric. Não, ela não conheceu, ele já tinha morrido. Ela soube dele e pesquisou o material dele, porque o material dele, felizmente, também está salvo. O Eric foi muito mais do que o Tinhorão, porque o acervo do Eric é uma coisa fantástica. Ele era tão maluco que ele colecionava livros por estado. Então ele falou: Rio Grande do Norte, quem são os autores? E tinha todos os autores do Rio Grande do Norte. Colecionava todas as revistas literárias. Era um negócio de louco. Ele comprou ele morava em São Bernardo, ele era um ex-bancário, um alemão, né? Erich Werner Gemeinder. Ele foi gerente de banco, começou a gostar de livro influenciado pelo pai, começou a recortar, tinha recortes de jornal, eu também tenho recorte de jornal por temas. Então é coisa maluca, né? Eu não sei quantas caixas eu tenho por temas de recorte de jornal dos últimos 40 anos. E que teria que ser tudo digitalizado, não será por mim, evidentemente, se esse material for aproveitado de alguma maneira. E o Eric também tinha mania de colecionar. E ele me deu muita coisa. Ele me deu, por exemplo, umas duplicatas que ele tinha, que é a revista Joaquim. A revista Joaquim foi feita pelo Dalton Trevisan e pelo José Paulo Paes, em Curitiba. E é uma revista literária da melhor qualidade. Todo mundo escrevia nessa revista literária. Eu já tinha em facsímile toda a coleção da Joaquim, mas não tinha originais. Ele me deu muitas coisas duplicatas que ele tinha da revista Joaquim, feita pelo Dalton Trevisan, antes de ser o Dalton Trevisan. Ele era ainda um advogado, né? Trabalhava na vidraçaria do pai, onde sofreu um acidente, né? Teve fratura de crânio, quase morreu, o Dalton. Deve ser o estalo de Vieira dele esse, né? A partir daí ele vira um grande escritor, um grande contista, tira o Gerson do meio, que ele usava como advogado, Dalton Gerson Trevisan, e vai ser o escritor que virou, né? É um escritor único na história da literatura brasileira. E para que se registre aqui, eu acho que eu sou a única pessoa que tem um registro da voz dele. Uma entrevista com ele, de quase 1 hora, gravada. Porque eu fiz uma entrevista com ele, fiz o perfil dele em 1980, e saiu e deve estar até nas redes, deve ter por aí, porque essa entrevista circula. E é bom que eu diga isso também, porque outras pessoas apareceram se apresentando como: fiz uma entrevista com o Dalton e tal, mas sondagens, correndo atrás dele na rua, trocaram 2 ou 3 palavras, publicaram no Jornal do Brasil, publicaram na Folha umas 2 tentativas, da revista Época, uma porção de tentativas, né? Mas que não resultaram assim numa entrevista de verdade, no sentido de profundidade, até de extensão. Para ter uma ideia, essa entrevista que eu fiz com ele ocupou 10 páginas. A filha dele ainda acabou virando minha cúmplice, a Rosana, e me surrupiou dele as únicas fotos da infância dele e me mandou. Estão lá. Os originais ficaram pela revista, eu não sei o destino dos originais, mas está lá na revista o Dalton como jogador de futebol, de calção e de óculos, ele bebê, ele com o irmão. Então, as fotos de infância, porque o Dalton destruiu tudo isso. Ele destruiu as primeiras edições do livro dele da Biblioteca do Paraná, pagava garotos para tirar as primeiras edições e substituir pelas mais recentes, na ânsia dele de revisar,
porque para ele sempre vale a última edição de cada livro e não a primeira. Se ele tem um livro que teve 15 edições, ele renega as 14 anteriores, e se ele achar, ele destrói, ele suborna, ele enlouquece. Esse foi o mote que eu usei, inclusive, para me aproximar dele, pedi um autógrafo com a primeira edição de Novelas Nada Exemplares, ficou louco, queria trocar, e ali iniciou a conversa, com o gravador preso dentro do terno de repórter. E fiz um bom negócio com ele, consegui 2 livros autografados por Novelas Nada Exemplares. E ele imediatamente rasgou, destruiu. Então ele apaga todos os sinais da vida dele, da biografia dele, ele cuida de apagar, né? E inclusive familiar também é um segredo muito grande. As 2 filhas, as netas, a mulher que já morreu, a Iole, é um personagem que está aí esperando uma biografia. 2 meses atrás ele foi tirado do casarão onde ele morava sozinho em Curitiba, um casarão histórico, todo mundo conhecia, ponto de referência até para turistas, e foi colocado num apartamento porque ele nasceu em 1925, ele está com 97 anos. Então a família está preocupada de deixá-lo em casa e tal, então ele foi para um apartamento sob cuidados, evidentemente, sob os cuidados de uma das filhas, da Rosana, porque a outra filha já morreu, a mulher morreu, os irmãos são meio distantes, ele é uma figura extremamente difícil, né? Mas enfim, o Dalto Trevisan fez essa de Joaquim, o Eric, eu dizia que o Eric me deu, o Eric era outro maluco que tinha um apartamento e que foi comprado, cujo acervo que lá estava foi comprado pelo Jorge Unes. O Jorge Unes é um empresário, muito amigo do Maluf, ajudava o Maluf nas campanhas, e tem o Jorginho, filho dele, e eles tocam a Editora Nacional. A Editora Nacional é aquela que foi fundada pelo Monteiro Lobato lá nos anos 20. Ela era na Barão de Itapetininga, onde foi editora brasiliense, e até hoje lá é um banco, acho que é o Bradesco, tem uma placa lá, que existiu a Editora Nacional de Monteiro Lobato, né? Que foi uma editora fantástica, que tem uma história também que seria muito cansativo e fora do nosso propósito aqui falar da Editora Nacional do Monteiro Lobato. Mas então esse acervo estava sendo doado também pelo Jorge Unes, depois de ficar encaixotado na editora e tal, porque tem essa coleção de revistas literárias maravilhosa do Eric. O Eric já morreu, ele vendeu para o Jorge Unes, retirou para Votuporanga e lá ele morreu, mas me contam que, como todo bibliófilo, ele fez outra biblioteca lá. Teria uma outra biblioteca com a viúva dele lá, e porque ele casou novamente lá. Eu não sei do destino dessa biblioteca dele, mas ele tinha muito bom gosto, e ele circulava pelo Brasil atrás de livros, atrás de autores injustiçados e desconhecidos. E ele me desenvolveu um pouco essa coisa de olhar para os autores que vão sendo amassados, prensados por uma e outra escola, como o naturalismo e até o simbolismo brasileiro que antecede o Machado ali, e tem tanta gente boa ali, de repente veio o modernismo e muitos autores ali importantíssimos ficaram esquecidos, né? É uma tarefa hercúlea resgatar essa gente, mas teria que resgatar muita gente que ficou por ali, muito autor bom. Olha, eu pensei o seguinte, eu sei, deixa eu me controlar. Qual o tempo que eu tenho? Eu vou acelerar então, eu vou começar a falar agora, vejam só. Eu pensei em falar algumas coisas para vocês a respeito do livro e a respeito da construção do livro, da carpintaria do livro, mas eu sei o que dizer para vocês, eu não sei como dizer. Uma coisa é você dizer, construir um texto oral, como eu estou construindo, com todos os seus cacoetes, um texto que vem, vai, se esvai, né? Um texto oral é diferente. E outra coisa é construir um texto formal, dentro das normas formais, que você pode voltar, revisar, ler, reler, submeter a alguém. O texto oral é a coisa mais difícil do mundo. Ele é natimorto. Ele nasce e morre no mesmo momento.
Quando você acaba de pronunciá-lo, acaba de dizê-lo, ele morre. Então a construção do texto oral é extremamente complicada. E não é linear. A gente tem um controle absoluto e total sobre o texto escrito, mas não domina o texto oral. É muito difícil. E falar de improviso ainda é muito mais difícil. Eu costumo dizer que dois poetas populares, os mais importantes desse país, Roberto Carlos Braga, aparentado de Rubem Braga, de Cachoeiro de Itapemirim, conhecido como Roberto Carlos, e Erasmo Esteves, da Tijuca Geminiana, um cara genial, o autor das melhores letras da dupla, que adotou o nome de Roberto Carlos, Roberto e Erasmo, já disseram que a estrada tem curva, né? As curvas da Estrada de Santos. O texto também tem, principalmente o texto oral. E a gente derrapa com a maior facilidade. Então eu vou tentar dizer algumas coisas para vocês, primeiramente, sobre esse livro. Me perguntaram já muitas vezes como é que eu fiz esse livro, como é que eu fiz a pesquisa desse livro. A pesquisa desse livro, ela foi feita sem que eu soubesse, desde sempre, desde que eu comecei a atuar na imprensa em Assis. Eu via um material, e vocês verão depois aqui no livro, tem aí um cartaz do show de Toquinho, Vinícius, de 1971, mas saiu num livro em 2008. Vocês acham que eu achei esse cartaz aonde? Que alguém me cedeu, que estava no acervo de alguma universidade, que estava na casa de alguém, que meu tio guardou? Não estava lá aborrecendo a minha mãe, estava lá na edícula da casa da minha mãe, que reclamava, coitadinha, hoje ela faria 95 anos, minha mãe, ela reclamava que eu deixei aquelas coisas lá para ocupar o espaço dela, e tinha muita coisa, e tem muita coisa ainda lá. Ainda tem muita coisa da melhor qualidade lá. Então esse cartaz eu achei lá. Eu estou dando exemplo desse cartaz, mas são fotos, são documentos, são capas de disco, são capas de livro. Todo o material visual, eu me preocupo muito com isso. Não adianta pensar num livro só de texto hoje. Mas todo o material, absolutamente todo o material que eu usei, eu fui recolhendo ao longo do tempo. Porque se eu fosse fazer uma pesquisa para esse livro, certamente eu não escreveria esse livro. Eu não escreveria esse livro. Então, eu fui reunindo esse material sem saber exatamente o que eu faria com ele, mas com uma plena consciência de que ele tinha alguma utilidade, que aquilo lá era fonte de referência. Eu tenho até guardanapo guardado, com anotação de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dava aula na PUC, e quando eu saía da PUC, eu ia para o centro da cidade tomar um cafezinho no Café Floresta, no Edifício Itália, e atravessava a rua e ia para uma banca de jornal que tinha publicações estrangeiras. Eu comprava de tudo ali, ficava mexendo, e comprava revistas e jornais, gastava mais do que o salário da PUC ali. Eu tinha outros empregos, sempre tive mais de um emprego para sustentar esse vício, que esse vício é caro. Num país como esse, livro é caro, revista é cara. E um dia eu estava lá e apareceu o poeta concreto Augusto de Campos. Já era 1h da manhã, mais ou menos. Isso serve como metáfora de como eu trabalhei. E o Augusto estava mexendo em umas revistas de informática, que tinham CDs, tinha algumas coisas, e eu imaginei que está dentro do mundo dele, da pesquisa, da poesia concreta, da imagem, tecnologia, que é com isso que ele trabalha. E ele empilhou assim umas revistas, umas 4 ou 5 revistas, e falou para o Maradona. Eu me lembro, porque esse Maradona era um cara parecido com o Maradona, que era o cara da noite na banca de jornal, meu amigo. Me contava belas histórias da noite de São Paulo e do pedaço. Falou, quanto custa? O Maradona fez a conta, deu para ele e fez um cheque. Falou, você aceita cheque? Pagou. Eu esperei o Augusto ir embora e falei para o Maradona, de quanto é o cheque? O Maradona falou, é de tanto. Eu falei, me dá. Ele falou, não. Eu falei, não, mas eu vou dar um meu. Eu vou trocar.
Eu tenho até hoje esse cheque do Augusto de Campos. Eu troquei. Eu imaginei que aquilo fosse um documento. Tem um cheque dele, né? Eu comprei o primeiro ingresso, o ingresso da inauguração do estádio de Pacaembu. Então tem as coisas mais malucas guardadas. Eu fui a Barcelona em 1998, 99, no encontro de ombudsman. Eu era ombudsman da Rádio Bandeirantes e fui enviado para lá, tinha ombudsman do mundo inteiro. E aí eu passei numa livraria e vi um ovo verde maior que essa garrafa. Aí eu entrei, perguntei, ele era numa caixa e tal. Era um ovo de ferro com um pedestal de madeira vermelho, dessa altura. Parecia um ovo de Páscoa, daqueles mais caros, dos maiores. E ele era aberto no meio. Você abria o ovo, caíam 2 livrinhos. Um livrinho só com imagens, parecido com terços, missais religiosos, assim. E o outro com poesia, em catalão, evidentemente. Os 2 autografados pelo autor numa tiragem de 3.000 exemplares. Imediatamente eu comprei aquele ovo. E vim no avião com aquele ovo no meio da perna, segurando, lembrando do Mindlin. O Mindlin foi à Europa para comprar a primeira edição de A Moreninha, porque a primeira edição de A Moreninha não tem 5 exemplares no mundo. Ele descobriu num antiquário de Londres e foi comprar. E veio com o maior prazer, lendo o livro no avião. Dormiu, o livro caiu no colo, desceu, escorregou por baixo dos bancos, sumiu, ele perdeu o livro. E ele levou muito tempo para conseguir resgatar, com a companhia aérea, resgatar o livro. Foi uma coisa impressionante essa história. E eu pensava, eu preciso que esse ovo chegue a São Paulo. E vim com esse ovo no meio da perna, numa caixa, né? Eu trouxe esse ovo, que é um poema. O Bross foi amigo dos concretistas, né? Ele trabalhou com a imagem, ele trabalhou com o poema objeto. Esse ovo era um poema. E esses 2 livrinhos dele eram um livrinho só de imagens, de instalações, e o outro livrinho era um livrinho com poemas dele, Juan Brossa. É Juan mesmo, é o catalão. Né? E então este feeling, eu diria, eu tive desde sempre, não só para recolher material de pesquisa, para pesquisar, para guardar, e eu não descartei 10% do que eu guardei, né? E fui acumulando. E eu acho que foi uma coisa instintiva, porque no começo eu achava que aquilo teria algum valor, mas não sabia avaliar, como mais tarde eu vinha saber. Hoje eu sei avaliar, eu tenho condições de avaliar algumas coisas. Eu não sabia nada, eu não tinha um repertório que me permitisse avaliar, né? Então, a pesquisa do livro foi com base no material que eu já tinha, inclusive de jornais guardados, jornais da cidade, documentos, livros raros, livros que ninguém tinha, que falavam da cidade e da região, como no Recanto do Sertão Paulista, de 1923, do Amador Nogueira Cobra. É um livro muito raro, mas é um livro que traça um painel da região. O livro do Reis Perdigão, que foi editado só em Buenos Aires, é um livro muito importante. Eu cito, o Reis Perdigão é verbete aí no livro. A coluna que passa por Assis é que vai dar depois no encontro com o Prestes, que dá na coluna Prestes. É uma fuga de São Paulo, entrando pelo Paraná, uma fuga de um grupo militar da Revolução de 24. Então, passa por Assis e descreve Assis. A única descrição de Assis de 1924 está nesse livro. Então você vai reconstituindo assim, né? E na memória das pessoas, nas indicações das pessoas. Então, sobre pesquisa, a pesquisa do livro foi feita basicamente assim.
né? Eu aproveitando o material que eu já tinha e acrescentando com algumas entrevistas, com alguma literatura, né? Então eu só acrescentei algumas coisas, procurei algumas coisas, mas eu já tinha um material de pesquisa, um material mais difícil, e sabia encontrar coisas e onde encontrá-las. Isso facilitou muito o trabalho. Mas eu tive frustrações, evidentemente, porque foi um livro patrocinado, eu precisava receber dinheiro para poder trabalhar, não podia trabalhar e esperar que o livro fosse vender ou viver de direito autoral, porque isso não existe no Brasil. Tem um ou outro autor que vive de direito autoral. Então, alguns livros eu busco patrocínio, eu busco editora, né? Quando eu lanço um livro por uma editora que eu tenho, eu busco patrocínio. Quando eu lanço por outras editoras, o azar é do editor que lançou o meu livro, né? Como o meu mais recente livro de poesia, foi uma editora, a mesma que lançou o livro do Benê, a Patuá, e o prejuízo é todo dele se houver. Então, quando eu assumi o compromisso, o contrato com o patrocinador, eu tinha limite e tinha prazo. Isso realmente acabou me apressando e fazendo com que eu deixasse algumas coisas de lado. E teve uma vedete chamada Irene Bertal, ela chegou a fazer filmes. Ela foi vedete do Teatro de Revista em São Paulo e depois foi para o Rio. Ela foi capa da revista O Cruzeiro, que era a maior glória. Ela foi a artista de filmes da Atlântida. A Companhia Atlântida, a grande companhia de chanchadas, do tempo da chanchada, de cinema brasileiro. Ela trabalhou com grandes atores ela trabalhou com o Grande Otelo no filme O Petróleo é Nosso, de 1954. A Irene Bertal, nascida aqui no bairro das Três Porteiras, né? Que saiu numa situação delicada da cidade, por histórias que seriam mais longas e tal. Eu pesquisei toda a vida da Irene Bertal, consegui todas as revistas da época, revistas de escândalo, tinha uma revista chamada Escândalo, de fofoca, das vedetes, reuni fotos coloridas dela e tal, aí eu fui procurar a Irene, aí eu não achei. Ela tinha mudado para os Estados Unidos, ela não entra com o verbete por causa disso. Ela teve uma trajetória como vedete, mas depois ela voltou para São Paulo já, quando encerrou a carreira, montou na Rua Augusta uma loja de roupas infantis para bebês. Aí ela vai para os Estados Unidos, casa e vira guarda de trânsito em Los Angeles. E não atendeu o telefone que me deram, porque eu falei com a Neide Veneziano, que é a maior estudiosa de teatro rebolado e de revista, e tem livros publicados da Unicamp, e a Neide me deu o telefone de uma vedete chamada Marli Marley, que foi mulher do Ari Toledo. A Marli Marley foi amiga e contemporânea da Irene Bertal, e me passou dados e detalhes e informações sobre a Irene. Eu tenho uma história escrita da Irene, mas não entrou com verbete porque não tinha a Irene atual. Morreu, não morreu, continua guarda de trânsito, então não tinha a conclusão da história. E aí também o Vitor Ramos, o pai do Nuno Ramos, que deu aula aqui, que eu não achei pistas. O Giovanni de Roberts era o executivo da empresa de eletricidade antiga aqui. Ele tinha rompantes de primeiro mundo e queria montar uma fábrica de avião em Assis. E a coisa andou de tal forma, mas de tal forma, que ele conseguiu os direitos de um avião americano. Um aviãozinho de pequeno porte, mas ele conseguiu os direitos de tal maneira que eu consegui o folder desse avião. Esse folder eu tenho esse folder guardado. E esse folder que me deu foi um funcionário aqui da Unesp que trabalhava com fotografia, que já morreu, o Davi. O Davi me deu esse folder. O Davi tinha um acervo fotográfico muito grande e ele me deu esse folder. Era verdade a história de uma fábrica de avião, assim, uma coisa né, meio desmedida, meio fora de contexto, mas esse cara era o Santos Dumont de Assis, né? E eu fiquei apaixonado pela história, mas o único filho morreu num acidente, a família já há muitos anos não estava aqui, não havia pistas em lugar nenhum.
e eu tenho meus métodos de pesquisa e tal, de procurar, e pela internet, você vai nos processos de justiça, Jus Brasil, e lá você acha muita coisa, não é só no Face que acha, não. Mas eu não consegui. E essa foi uma outra frustração. Eu posso falar de várias frustrações que eu tive. Uma outra foi o Baltazar, o Cabecinha de Ouro, que foi um grande centroavante de futebol do Corinthians, os anos que antecederam a Segunda Guerra, e depois ele avança para os anos 50, né? Ele vai até os 54, ele está jogando no Corinthians, ele é o Cabecinha de Ouro porque ele fazia gols de cabeça, era um negro alto, um craque, um galã, como o Leônidas da Silva, e o Baltazar jogou na Ferroviária de Assis. Eu descobri uma foto, em 1960, ele vem de Sorocaba, joga em 60 aqui, em 61 ele já está jogando em Garça. Fim de carreira, né? Aquela coisa do jogador de futebol, do artista em fim de carreira, que vai indo. E eu não consegui também fazer essa passagem do Baltazar. O Baltazar viveu em Assis e jogou em 1960 um ano em Assis. Como eu consegui fazer com a Lígia Fagundes Teles, com quem eu conversei, e o pai dela foi juiz aqui, em várias cidades, ele foi juiz de direito aqui, o Durval Fagundes, o pai da Lígia, e eu consegui conversar com a Lígia. Ela até deu um depoimento por escrito para um jornal que nós fundamos, o Assim, ao qual o Benê se referiu, e que depois eu aproveitei no livro também. Então algumas coisas não foram bem sucedidas, alguns verbetes faltaram. Teve um supermercado aqui que achou que eu estava querendo fazer publicidade, chegaram a bater o telefone na minha cara várias vezes. E aí o dono já não atendia mais, aí era secretário. Quando a secretária bateu, eu falei, olha, eu sou aquele cara que está fazendo o livro. E a secretária do dono da família, uma família, né? Era uma família, venderam. Bateu o telefone na minha cara. Falei, não, a secretária e acabou, né? Daqui a pouco o segurança e o porteiro também vão me escorraçar, e aí não dá mais para tentar, eu não vou ter mais acesso. Eu só queria contar a história de uma grande rede de supermercados. Só isso. Já com a padaria aqui, que é histórica, e o dono é meu amigo, ele não entendeu, é boa pessoa, mas ele não entendeu o objetivo do livro. Eu falei, mas eu quero contar a história desde seu pai, isso aqui é uma tradição da cidade, deve ter uma história maravilhosa. Ele falou, não tenho nenhum interesse em contar a minha história, eu não vou vender um pão a mais por causa disso, e isso não me traz publicidade. Eu falei, tá bom. Por quê? Eu entendi. Ele pensa assim, ele achou que só interessaria para ele se traduzisse em algo mais, e para o negócio dele não tinha importância nenhuma. E a história da família dele, e a história da própria padaria e do pai também não, né? E eu tinha uma curiosidade, eu não tenho nenhuma história de nenhuma panificadora, nenhuma padaria da cidade no livro. E como meu avô foi o primeiro padeiro, Venâncio Barreira e Barreira foi o primeiro padeiro de Assis, em 1908, nas imediações da catedral, ali onde existiu o chamado primeiro buracão, onde está o prédio da Previdência Social, mais ou menos ali, meu avô teve uma padaria, e meu pai entregava pão com 7 anos, com um cestinho na madrugada, entregava pão, né? Meu avô foi que era espanhol, né, com um cão andaluz, de Huelva. Ele, no livro está errado, eu tinha informações erradas, quando se fala dele no livro. Eu coloco outra região da Espanha, não é de Huelva. Então ele era ali quase marroquino, quase mouro. Era mouro, porque os mouros ficaram 700 anos na Espanha. O Brasil tem 500, então é aquela, né? Ali é praticamente quase tudo mouro. Os gaúchos acham que são mouros também. O Manuelito de Ornelas, um gaúcho, ele escreveu um livro defendendo a tese que não se sustenta de que o gaúcho teria alguma descendência moura, por causa da vestimenta, por causa da calça, né? A bombacha, né? E ele suspeitou, olhando aquilo e tal, mas não tem, né? O gaúcho realmente vem do índio, né? Só percorreu o Rio Grande do Sul para ver as pessoas, ver as feições, né? Ver as tribos que lá existem ainda, né? Vem dos minuanos e dos charruas. O minuano depois deu nome àquele vento que atravessa o corpo da gente,
mas é uma tribo inicial, fundadora da identidade gaúcha, né? Os minuanos e os charruas, esses sim, os gaúchos vêm daí. Eu trabalhei com um jornalista gaúcho que a gente chamava ele de velho índio, de gringo, e ele era moreno e parecia um índio, tinha cara de índio. O Divino Fonseca, que foi um dos melhores textos que eu conheci na minha vida. Então, o livro, por ter pressa, não teve índice onomástico, teve algumas coisas que eu gostaria de fazer se viesse uma segunda edição, que eu não sei se vem, né? Não estou, nesse momento, trabalhando com isso, focado nisso. Tem outras coisas, fazendo outras coisas, mas seria oportuno já revisar esse livro. Há muitos mortos aí, há muita gente viva no livro que já está morta. É muita gente que já encerrou a biografia. Então tem muita coisa realmente aí que faltou no livro. Eu queria falar muito mais coisa, mas eu quero falar do texto. Quando você vai escrever um livro, ou qualquer texto, não precisa ser um livro, é muito difícil você buscar uma forma de dizer. Como escrever? Que forma eu vou dar? E esse livro foi especialmente difícil, porque se eu não fizesse como eu fiz, certamente eu teria problemas. Ele se tornaria um livro fadonho e parecido com muitos livros que contam histórias de cidades, de países, que é aquilo que a gente chama no jornalismo de texto corrido. Na forma de entradas, na forma de verbetes, fica mais fácil compulsar o livro, achar, encontrar e ler as histórias. E as histórias se encerram em si mesmas. Então eu encontrei essa forma, e por isso de A a Z. O título não é novo, tem muitos livros com esse nome. Assis de Azê não, mas de Azê tem muita coisa. Machado de Assis de Azê. Ficou mais fácil para consultar e mais fácil de ler, porque ele é um livro muito grande. Tem biografias ali extremamente exaustivas. Da Helenira Nazaré, que foi para a guerrilha do Araguaia, que é uma história maravilhosa. Do Wilcon, que foi professor aqui, do Wilcon Pereira, que eu acho que é o maior escritor que passou por Assis, né? Assis tem outros escritores, tem a Leducha, a poetisa, tem a Patrícia Mello, que escreve livros policiais, foi apadrinhada pelo Rubem Fonseca. Tem o Pedrinho da Arcádia, que acabou saindo um livro póstumo dele, que era um poeta aqui da cidade, professor, morreu muito jovem, com menos de 30 anos, era um poeta da cidade, muito amigo do professor Almeida Prado, e na verdade eu acho que o grande escritor realmente foi o Wilcon, pela criatividade, pela inventividade, pelo inesperado. Mas a obra dele está dispersa, não foi reeditada. Tem um filho, tem a viúva Marina, que virou astróloga, estava num desses portais como astróloga. Ela chegou aí no lançamento desse livro, até me falou: você escreveu aquilo, mas tem muito mais histórias para lhe contar. Então ela seria um bom depoimento. Eu não a localizei na época do livro. E tem um filho que parece que entrou na área da gastronomia e tal, o filho do Wilcon, um filho único, que eu não sei o destino também, e parece que ele não gostou muito do desfecho que eu dou na biografia do Wilcon no livro, a circunstância da morte lá em Araraquara, na Unesp. Eu me baseei no depoimento de amigos e tal. Ele estava muito isolado, ele estava desconsolado, ele estava depressivo, ele estava se despedindo da vida. Nas últimas vezes que eu estive com ele realmente não estava bem. E ele teve problemas de saúde, teve a amputação de uma perna, então foi um fim muito triste. E o filho dele parece que não gostou muito de que eu contasse alguma coisa, que eu apurei com várias pessoas a história que eu levantei. Talvez ele
devesse ser consultado, mas foi uma pessoa que eu também não localizei. Numa segunda edição, com certeza eu conversaria com ele e com muitas outras pessoas. Até porque tem verbetes, tem entradas, devem ser refeitas por vários motivos. Mas a história dele está muito completa e eu me orgulho muito da bibliografia dele, que está bem completa, inclusive artigos em revistas que ele publicou, artigos em jornal, que é difícil localizar e que estão lá na bibliografia do Wilcon. O Wilcon foi um grande amigo também. Tem o Booker Pittman, que é padrasto e não pai da cantora Eliana Pittman, que passou por Assis. Ele foi um monstro do jazz. O Jorginho Guille, o Guinde da família Guille, aquele bon vivant, que teve uma vida luxuosa, às expensas da fortuna da família. Ele viveu nos Estados Unidos, namorou grandes atrizes de Hollywood, e lá ele conseguiu reunir uma coleção de livros de jazz, de discos de jazz, que se tornou a maior do Brasil. E escreveu um livro pioneiro sobre jazz, que saiu nos anos 50 e depois foi reeditado, e ali naquele livro ele cita como um dos grandes músicos de jazz o Booker Pittman, que passou por aqui, tocou no Clube Recreativo, tocava por aqui na região, tocava no Paraná, aí para o Mato Grosso, na orquestra do Mantovani. A orquestra do Mantovani foi uma orquestra muito famosa, uma orquestra de baile, e ele veio por Santo Antônio da Platina. Ele sumiu do Rio de Janeiro no final dos anos 50, ninguém achava o Booker, e ele veio tocando por cabarés, passando pelo Paraná, Santo Antônio da Platina, veio parar em Assis e foi por outras cidades. Depois, quando o Armstrong, só o Armstrong, quando ele vem para São Paulo para tocar na Record, ele fala: eu quero o Booker Pittman, eu quero tocar com o Booker, eu sei que ele está no Brasil. Aí acham ele e eles tocam juntos. O Armstrong conhecia o Booker Pittman e ele tocou aqui. Eu descrevo no livro, isso quem me contou foi o Canela, o garçom, que era irmão do Mantovani, dono da orquestra. O Canela, garçom que todo mundo conhece, que é Mantovani. O Canela me contou que houve uma noite em que um cão invadiu o palco. Eles estavam tocando e um cão invadiu o palco do Recreativo. E o cão começou a latir para a orquestra. E o Booker veio com a clarineta e começou a dialogar com o cão. E cada som que o cão emitia, ele reproduzia. E estabeleceu um diálogo ali com o cão que a plateia veio abaixo, né? Nas folgas dele, ele pegava o ônibus da orquestra, ia ir para as barrancas do Paranapanema, tomar uma cachaça e fumar maconha. Era uma figura fantástica, o Booker Pittman. E ele gravou, depois ele casa com a Ofélia. E a Ofélia tinha uma filha chamada Liana, que ela era casada com um motorista de táxi que se chamava Orlando Silva, não era o cantor, e tinha uma filha chamada Eliana. Ele adota a Eliana, dá o nome Pittman para ela, e ela passa a cantar com ele. E essa grande cantora, a Eliana Pittman, divulgou muito o carimbó. O carimbó é um ritmo nordestino fantástico, que tem influências caribenhas, que tem uma música eletrônica fantástica, que só tem no Nordeste. Né? No Nordeste, lá no alto, não embaixo, né? Lá no alto. No Nordeste aqui é mais Luiz Gonzaga, forró de pé de serra. Lá em cima não, lá em cima tem metal, né? Maranhão, Ceará, tem uma música metálica e tal. Então é um negócio extraordinário, né? É fantástico o carimbó, né? O maior cantor de carimbó compositor é o Pinduca, né? Que é paraense, o berço é o Pará. Então, há personagens aí fantásticos, e eu tive uma preocupação, isso é importante dizer, em não fazer um livro paroquial, que é a tendência de todo mundo fazer. A crônica municipal, a crônica regional. Porque eu percebi e sabia, isso eu sabia, que assistia essas pessoas de expressão, que tinham uma expressão nacional e mundial.
costumam dizer de fulano e cicrano, tem que ter nascido. Eu nasci aqui. Tem que ter nascido. Não, a pessoa fez uma história aqui, como o Tony Bellotto do Titãs. Ele ficou aqui ele aprendeu violão. Eu entrevistei o professor de violão do Tony Bellotto. Eu entrevistei. Ele me contou. Os pais eram professores dessa casa. Os dois, o casal. E o Manuel Lelo foi diretor. Foi diretor. Aqui, Manuel Lelo Bellotto, uma figura doce demais. A mãe também me deu fotos do Tony garoto, porque o Tony não tinha lá em Ipanema, onde ele mora lá com a família. Ele disse que sua mãe tinha e ela me passou fotos, que tem umas ou duas ou três fotos do Tony na Rui Barbosa, lá na casa onde eles moravam, perto, lá na altura do McDonald's, mais ou menos, numa casa de esquina, ali ele morava. Tem uma foto que tem um muro no quintal dessa casa. E ele vai embora para estudar arquitetura em Santos. Depois, eu não preciso contar mais nada, porque está contado em livro, filme e documentário, que ele encontra aquele pessoal e forma os Titãs do Iê, que era o nome inicial dos Titãs, com 7 integrantes, né? E depois ele vira escritor, como é hoje, de policiais e tal, né? E continua ainda tocando com os 3 ou 4 remanescentes do grupo, né? Mas ele viveu aqui até os 17 anos. Ele não nasceu aqui, ele nasceu em São Paulo, os pais davam aula aqui, mas a mãe foi ter o parto em São Paulo, por motivos óbvios de assistência médica, saúde e tal, mais preocupação. Então ele nasceu em São Paulo. Se você for ver a biografia, ele nasceu em São Paulo. Mas ele teve uma vida aqui, ele foi repórter da Rádio Difusora, ele fez um filme Super 8 sobre o Ranchinho aqui. É um filme que eu não sei por onde anda, eu ainda vou perguntar para ele isso. Passo e-mail para ele, ele responde. Seria interessante ver esse filme do Ranchinho, o Ranchinho em Movimento, porque o Ranchinho, a história dele está aí no livro, mas é uma história que ainda está por ser escrita. O Ranchinho precisa de uma biografia. O Ranchinho é o maior artista desses 107 anos de Assis. É o maior artista em todas as artes. Ele é mais importante que os escritores, que os músicos, que os atores, que o José Leão, que foi o 5º bailarino do mundo num concurso, está no livro, num concurso em Moscou. O Ranchinho é um dos pintores naif da maior importância. E está em grandes museus europeus e americanos. Hoje o Ranchinho tem grande importância. Outro dia de madrugada, naqueles leilões, leilão de relógio, aquelas coisas todas que tem, né, de madrugada, eu acabei vendo, e eu não fico vendo aquilo lá, porque eu não compro aquelas coisas, né? Não é uma coisa que me atrai, mas por acaso estavam leiloando quadros, e tinha 2 quadros do Ranchinho em leilão. No meio daquela bagunça toda lá de relógio, cordão de ouro, não sei o quê. Estavam lá, apareceu um cara leiloando alguns quadros e tinha uns quadros do Ranchinho em leilão. E lógico que foram arrematados, foram dados lances e tal, né? E o Ranchinho esse crédito deve ser dado, foi estimulado por um corretor de seguros chamado José Nazareno Mimesse, que deu a ele tinta, pincel, explicou como é que usava, porque o Ranchinho fazia rabiscos em caixa de papelão. E é preciso contar, principalmente, ele não tinha noção do que ele fazia era pintura, do que ele fazia era arte. Ele tinha problemas mentais graves, né? Ele era um naif. Então, é uma coisa... É um autor à espera de uma biografia, né? Se o biógrafo do Ranchinho for vasculhar os jornais da cidade, vai ver editorais virulentos contra o Ranchinho. Virulentos. Nos anos 60, aqui na cidade, ele era odiado, ele era escorraçado, ele era marginalizado. Ele era um cara extremamente inquieto, rebelde, né? Quantos pintores, né? O Toulouse, né? Que de dia dormia à noite e ia para os cabarés para pintar os cabarés. E os cabarés de Paris não seriam os mesmos se ele não tivesse pintado e registrado em tela. E o próprio Da Vinci, né? Esses gênios.
O Ranchinho era gênio. E ele, como era uma figura mal vista, até fisicamente as pessoas estranhavam, se afastavam dele por preconceito, ele ganha esse apelido porque ele morava realmente num ranchinho que ele construiu, mais ou menos na altura de onde é a FEMA hoje. Tinha um ranchinho ali, ele morava ali, onde é a FEMA. E daí o apelido, porque até a família ele não conseguiu conviver com a família, enfim, era uma figura muito complicada, e ele construiu uma casinha, uma taperinha, daí o apelido Ranchinho. No grande momento da Veja, quando a Veja era uma grande revista, saíram 2 páginas brilhantes de um crítico de artes plásticas sobre o Ranchinho. Eu nunca mais vi. Aí eu vi uma vez depois sobre um escritor de Assis, de ficção científica, filho de uma professora daqui, o Henrique Flose, que infelizmente deixou de escrever. Montou uma editora para editar teses, e ele editou muita tese de muita gente, e ele não continuou. Ao que eu saiba, ele não continuou, mas ele também foi apresentado como um grande autor, uma grande revelação de ficção científica, Henrique Flose. Então só ele e o Ranchinho tiveram um tratamento sério, profundo e com enorme espaço, né, na imprensa, que me consta. Teve uma crônica do Lourenço de Aféria na Ilustrada da Folha também, quando o Lourenço fazia crônica lá, sobre o Ranchinho, que é uma crônica maravilhosa. Eu cito a crônica também aí. Então é um cara à espera de uma biografia, porque principalmente esse momento, antes dele se revelar pintor, é preciso contar a história dele, a relação dele com a cidade, ir nos jornais, pesquisar, ver o que a cidade achava dele, como a cidade reagia a ele. Até porque ele tinha um hábito de, quando via a moça bonita, abrir a calça e sacudir o sexo, né? Hoje as pessoas fazem isso, hoje isso é uma outra metáfora. Jogador de futebol faz outros gestos, muito parecidos, até gestos mais grosseiros, né? Lutador de MMA faz, todos esses ogros fazem, né? O Ranchinho fazia isso, mas ele fazia isso mais como uma revolta, né? Devia haver uma revolta nele ali contra todos. E ele achava ali, né, no sexo reprimido dele. E era uma coisa que, nos anos 50, nos anos 60, extremamente condenável na cidade. Você estava andando na cidade, tinha umas moças andando, estava lá o Ranchinho baixando as calças. Então os jornais faziam editoriais dizendo que ele tinha que ser recolhido, que ele era um louco, que ele não podia viver em sociedade. Os editoriais e ninguém parava para falar: peraí, vamos ver onde está pegando, qual é o problema, né? Quem é esse cara, o que a gente pode fazer? Mas aí aparece o Nazareno para salvá-lo. Vê ele rabiscando lá num papelão e começa a dar material para ele, tinta, pincel. Ele começa a fazer coisas mais sofisticadas graças ao Nazareno, que cuidou dele até morrer, né? Bom, eu acho o seguinte, eu teria muito mais que falar, mas eu me estendi. Eu queria falar mais algumas coisas. Eu queria falar um pouco de literatura. Eu tinha a intenção de falar da literatura brasileira atual, falar de alguns nichos de literatura, falar de memória, falar até do monge safado, né? O Antônio Carlos Vilaça, que foi um monge fantástico e que escreveu O Nariz do Morto. Não deixem de ler. Todo mundo fala de Pedro Nava, não deixem de ler O Nariz do Morto, de Antônio Carlos Vilaça. É um livro de memórias. Tem outros dele, mas esse é o maior. Ele escreveu também a História do Catolicismo Brasileiro, que é uma obra definitiva. Ele era um monge safado, parecia um fradinho, aquele fradinho do Enfio, né? Um fradinho safado, um monge, um glutão. Ele adora falar nas memórias dele dos convites que ele recebia para almoçar ou jantar nessa ou naquela casa, né? Convidado por esse ou aquele amigo, esta ou aquela amiga, né? No final da vida ele se retira para morrer e tal. Ele passou muito tempo trabalhando no Jornal do Brasil, fazendo necrológio.
Ele antecipava, quando o cara está no jornal, os jornais, as revistas têm isso até hoje, tem um redator de necrológio. Então, quando o cara está com o pé na cova, ou está em vias de, o redator já é encarregado de fazer o necrológio para não ser surpreendido. Então ele tinha pilhas, ele vibrava, o Fradinho vibrava em fazer os necrológios no Jornal do Brasil antecipadamente. Ele matava todo mundo antes. No Estadão tinha um redator que a gente se afastava. Eu trabalhava no Estadão e a gente não ficava muito perto dele porque achava que dava azar. E o apelido dele era Toninho Boa Morte. Quando a gente pronunciava Toninho Boa Morte, a gente fazia em seguida toque, toque, toque. Né? Então o Toninho Boa Morte não tinha amigos no Estadão, era o redator de necrológios. E Antônio Carlos Vilaça foi redator de necrológios do Jornal do Brasil e fazia grandes necrológios, grandes loas, grandes odes, né? Então é um personagem que eu poderia falar muito sobre ele, porque ele é muito esquecido, falam só em Pedro Nava, né? E o Pedro Nava tem trechos enfadonhos, citando nomes e nomes e nomes da tia, da prima, e tem trechos que se for com o meu hábito de editar, cabeça de editor, eu enxugava, não precisava ter todos aqueles volumes, não. 2 volumes estavam bons, 3 volumes, eu posso estar falando aqui uma heresia, mas estava bom demais, entendeu? Tem muita coisa ali que dá para cortar, né? Tem aquela história, para encerrar, tem aquela história de... Eu discutia com um amigo até recentemente sobre isso, que escrever é cortar. Escrever é cortar. E atribuem essa frase ao Drummond, ao Marx Rebelo e tal. Daí eu conversando com o Humberto Werneck, que está escrevendo uma biografia definitiva do Drummond, o Werneck falou, não, isso aí vem lá do México, é o Juan Rulfo, o grande escritor mexicano, minimalista, escreveu só 2 livros, e tem mais uma peça de teatro lá, umas coisas. E ele veio ao Brasil dar uma palestra, foi um fracasso. Afonso Ramos de Santana conta nas memórias dele, Afonso, que foi ver a palestra dele, foi um fracasso, que ele não falava, que ele não tinha coisas interessantes para dizer, enfim, foi um fracasso terrível. Ele, nas memórias recentes que saíram pela LPM, ele malha o Rulfo também. Mas ele teria sido o autor dessa frase, escrever é cortar. Afinal, tem muitos pais de Marx Rebelo, Drummond, até chegar a Juan Rulfo, mas o que vale é que é verdade, escrever é cortar. Então eu quero também cortar e meditar, né? Uma mania, eu trouxe uma cola. Está na moda? Deixa eu... Nossa, a mão suou, e agora? Espera aí, eu vou conseguir. Aqui, ó. No tocante a isso aí, é isso aí. Zerou. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Barreiro. A gente ficaria ouvindo você aqui por mais 1 ou 2 horas, mas não temos esse tempo todo, infelizmente, né? Temos aí alguns exemplares para quem tiver interesse, né, para você. Eu queria só fazer uma observação final, se você me permitir. Nem precisa comentar, mas você falou muito bem do livro, como a entrada por verbetes, que dá uma dinâmica diferente, aberta e tal. Mas a uma certa altura, depois de matar a curiosidade de ler vários verbetes, né, é um prazer também percorrer o livro do começo ao fim. Quando eu fiz isso, eu escrevi um texto, né, uma resenha, e retomando isso que você fala do Wilcon, né? Você tem acho que umas 12 páginas sobre o Wilcon no livro, e você relata que o Wilcon dizia para você: mas você conhece muita coisa de Assis, você deveria escrever o grande romance de Assis. E eu ousei chamar aquela resenha de O Grande Romance de Assis, supondo, não é, esse conjunto, né? Mas principalmente porque entra um lado, você falou menos esse lado, o lado de um escritor que, na verdade, não é um historiador, um jornalista apenas, mas tem uma vivência daquilo tudo, né? E até se apresenta um pouco percorrendo a cidade e tal. Tem um fundo que eu chamaria de literário, por isso a história do romance. Não sei se você concorda ou não com isso, mas só para destacar um outro aspecto do livro. É muito bom, eu concordo. Eu gostei muito. Bom, então, em nome da pós-graduação, né, da Eliane, coordenadora,
do Dario, que esteve presente aqui até agora. Queria agradecer mais uma vez a Minuto Barreiro aqui, agradecer a vocês que ficaram, que permaneceram aqui, né? E ele então está disposto, para quem tiver interesse, temos alguns exemplares aqui que dá para todo mundo que tiver interesse, para ele autografar aqui. Muito obrigado.